melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e
não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar aos seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia. 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 Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei. A ti eu canto glória e aleluia. 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 Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia.
Por onde eu caminhar, contigo vou seguir. Venha comigo ver que juntos temos força pra vencer. Vamos seguir na mesma direção, buscando a união. Seremos um só. Vamos buscar o amor dentro de nós, vai sempre existir a força pra viver no coração. Pra nos iluminar dentro de nós, vamos acreditar que em nosso olhar existe a luz. O amor vai nos guiar, o amor vai nos guiar. Dentro de nós vai sempre existir a força pra viver no coração. Pra nos iluminar dentro de nós, vamos acreditar que em nosso olhar existe a luz. O amor vai nos guiar, o amor vai nos guiar, o amor vai nos Cubra-me com seu manto de amor, Guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor, nos faz suportar que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar. Todo mundo vai. Mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se
ficaram mágoas em mim. Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Vocês. Se eu curvar meu corpo na dor, Me alivia o peso da cruz. Interceda, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Um coral muito harmonioso, todo mundo. Nossa Senhora. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, que lindo, da minha vida, do meu destino. De novo, vai. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim, amém, Senhor. Cuida de todos nós. Boa noite, meus irmãos. Depois de uma harmonização prolongada dessa, né, tá todo mundo zen, né, preparado para essa palestra de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados. Eu vou convidar agora a nossa trabalhadora querida, a Lazinha, para fazer a leitura do sinal verde e depois a prece inicial. Sejam todos bem-vindos à Federação Espírita do Estado de Goiás. Nós vamos fazer a leitura do Sinal Verde, capítulo 36, de André Luiz Chico Xavier. Temas da crítica. Procure silenciar onde você não possa prestar auxílio. A vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros e não nossa. Deve compreender que o erro de outrem hoje, talvez, será o meu amanhã, já que nas trilhas evolutivas da Terra, todos nós somos ainda portadores de naturezas humanas. O tempo que se emprega na crítica pode ser usado em construção. Toda vez que criticamos alguém, estamos normalmente na obrigação de fazer melhor de que esse alguém e tenha a tarefa em pauta. Estou sem óculos, Virgínia. Anote, em qualquer tempo e situação, os pontos de vista e as oportunidades, os recursos e os interesses, o sentimento e a educação dos outros são sempre muito diversos dos seus. Criticar não resolve, porque o trabalho da criatura é que lhe determina o valor. Quem ama, ajuda e desculpa sempre. Não condenes, abençoe. Lembre-se por vezes, basta apenas um martelo para arrasar aquilo que os séculos construíram. Jesus os abençoe. Então vamos nos sentar confortavelmente, sentir a presença do Cristo em nós,
para que todos nós possamos sair daqui bem melhores do que quando entramos. Que todos recebam de Jesus tudo que viemos em busca nesta noite. Vamos pedir a Ele que renasça em nós muito amor, muita paz, muita alegria. Que por onde quer que a gente vá, que as pessoas se sintam bem na nossa presença. Que sejamos os verdadeiros discípulos do Cristo Jesus, por onde nós passarmos. Sê conosco, Jesus amigo, neste momento de paz, de amor, agradecendo por tudo de bom que nós recebemos nesta noite, nesta semana, e que possamos levar daqui toda a paz e amor do Cristo para as pessoas aflitas lá fora. Muito obrigado, Jesus, por merecermos estar aqui nesta noite de paz, entrelaçando de amor aos nossos irmãos em Cristo, e que possamos sair daqui plenos de luz e de paz. E para agradecer por tudo isso que recebemos, vamos orar juntos o Salmo 23. Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco nesta noite de paz, muita luz e paz para a nossa oradora da noite. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Convidamos agora a palestrante Flavia, que dará a palestra O Papel de Judas. Olá, uma boa noite a todos. Sempre uma alegria estar aqui com vocês nessa casa de oração que eu tanto amo. E hoje nos foi passado, o pessoal da federação, eles entram em contato com os palestrantes e a gente já marca a palestra para o ano todo e eles passam os temas. E quando nós vimos esse tema, o papel de Judas, nós recebemos com muita alegria. Na verdade, é um desafio muito grande abordar Judas. Especialmente essa semana, a gente sabe que existem encenações e tem sempre as brincadeiras da malhação de Judas. E nós fizemos uma pesquisa dentro de mensagens da psicografia de Chico Xavier para elaborar a palestra de hoje. Normalmente, eu falo mais do que leio. Mas como a gente vai falar da personalidade e eu quero ser muito fiel ao que está nessas mensagens, nós vamos ler. Eu vou explicando e a gente vai lendo junto. Eu queria que os senhores levantassem a mão para quem já leu o livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Tem muita gente que leu, mas também tem muita gente que não leu. Eu costumo dizer que esse livro Boa Nova, ele é um livro que tem que estar na cabeceira de cama da gente. Ele traz passagens do Evangelho que às vezes a gente não encontra no Novo Testamento. E a primeira metade dessa palestra, nós vamos falar de uma mensagem, o título dela é A Ilusão do Discípulo, que está no livro Boa Nova. Antes de eu começar, os senhores vão ver que no final dessa palestra a gente vai abordar muita coisa.
Essa palestra fala de amizade, de arrependimento, de tentações, livre-arbítrio, de perdão e de auto-perdão. Então a gente vai ver que no final, por todas essas mensagens que a gente vai ler, a gente consegue assimilar muita coisa boa. Vamos lá. De tarde, após a consagração popular, caminhavam Tiago e Judas lado a lado por uma estrada antiga. Tiago, exclamou Judas, entre ansioso e atormentado, não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Mas replicou o interpelado, poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Não tanto assim. Contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Ainda hoje tive a atenção reclamada por doutores da lei, que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Então a gente vê, nesse diálogo de Judas e Tiago, a gente vê que Judas, ele conversou com doutores da lei, do templo, e eles começaram a falar para Judas que o que Jesus estava fazendo não ia adiantar nada. Afinal de contas, Jesus ficava lá falando para pessoas simples, pobres, desclassificadas, como está no texto. Então, o que adiantava Jesus querer, como é que ele ia implantar o reino dele, se ele estava só se dirigindo a essas pessoas? E Tiago vai e fala, mas você queria o quê? Você queria que Jesus implantasse o seu reinado como se fosse um guerreiro? E ele explica que não dessa forma, mas também não com a simplicidade, com a falta de austeridade dele. Israel, retrucou o filho de Zebedeu, de olhar sereno, sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino nos corações e nas almas. Então, Tiago alerta Judas, mostra para ele que Jesus não queria a guerra, ele não queria fazer nada de forma forçada, mas que ele estava construindo o reino dele nos corações e nas almas. E Judas continuou, interpelado que vou ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém, farei o possível por estabelecer acordos com altos funcionários e homens de importância, a fim de imprimirmos novo movimento às ideias do Messias. Então ele queria ajudar Jesus, ele queria que as ideias do Messias realmente vigorassem, só que ele achava tipo assim, do jeito que Jesus está fazendo não vai adiantar. E aí ele começou a conversar com os poderosos da época, já traçando um plano para ajudar Jesus. E olha que fantástico o alerta de Tiago para ele. Judas, Judas, observou-lhe o irmão de apostolado com doce veemência. Vê lá o que fazes. Socorreste dos poderes transitórios do mundo. Sem um motivo que justifique esse recurso, não será desrespeito à autoridade de Jesus? Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignatários romanos são roupagens para a terra. As ideias do mestre são do céu, e seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Além de tudo, não podemos ser mais sábios nem mais amorosos do que Jesus. E ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. As conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito. E entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o mestre representa. Então o alerta de Tiago é fantástico.
E ele questiona: será que você não está passando por cima da autoridade de Jesus fazendo isso? Jesus tem sabedoria suficiente para sondar os corações dos homens. Mas, continua o texto, à madrugada o encontrou decidido, na embriaguez dos seus sonhos ilusórios. Entregaria o mestre aos homens do poder, em troca de sua nomeação oficial para dirigir as atividades dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos. Satisfaria as suas ambições aparentemente justas, a fim de organizar a vitória cristã no seio do seu povo. Ou seja, por mais que Tiago tivesse conversado com Judas, tivesse esclarecido ele, feito o alerta, não adiantou. Então ele estava realmente envolvido, e aqui demonstra que havia por parte dele uma certa ambição também. O acordo dele, ele teria uma autoridade política. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. Não é à toa que o nome desse capítulo é a ilusão do discípulo. Ele se iludiu, ele achou: eu vou entregar Jesus, vou ganhar um alto cargo com autoridade, e depois que eu tiver de posse desse cargo, eu liberto Jesus, vou dirigir os dons espirituais, porque ele sabia do magnetismo de Jesus. Ele era um apaixonado pelos ensinamentos do mestre. E ele pensava assim: eu vou fazer com que Jesus converta todo mundo aqui. Então ele tinha esse pensamento. O mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho por entre a maldade e a violência. Judas era um homem culto, ele era um homem que tinha muito conhecimento, ele estudou. E ele tinha esse contato com as autoridades. Então, na cabeça dele, Jesus, com toda aquela simplicidade, falando só para gente simples, o reinado dele não ia ser implantado. Então ele pensou: já que eu tenho tudo isso, eu vou ajudá-lo para que aconteça. Apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação e desvairado no seu espírito ambicioso, Judas amava o Messias e esperava ansiosamente o instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã através das manobras políticas do mundo. Então, o texto, mais uma vez, mostra que Judas amava Jesus. Só que na cabecinha dele, o plano estava errado. O plano de Jesus não tinha que ser daquele jeito. Então, ele traçou tudo isso. E ele recebeu a mesquinha gratificação dele. Ele ficou satisfeito. Mas ele estava ansioso com o momento de colocar o cargo para Jesus. Observando os acontecimentos que lhes contrariavam as mais íntimas suposições, Judas Iscariotes se dirigiu a Caifás, reclamando o cumprimento de suas promessas. Então ele negociou com Caifás, que era um membro do Sinédrio, e aí ele foi lá reivindicar o acordo. Os sacerdotes, porém, ouvindo-lhe as palavras tardias, sorriram com sarcasmo. Debalde recorreu às suas prestigiosas relances de amizade. Teve de reconhecer a falibilidade das promessas humanas. Atormentado e aflito, buscou os companheiros de fé. Encontrou-os vencidos e humilhados. Pareceu-lhe, porém, descobrir em cada olhar a mesma exprobação silenciosa e dolorida. Então, meus queridos, quando ele foi procurar Caifás para dizer: vamos fazer, eles riram da cara dele. Então ele viu que realmente aquele acordo não seria cumprido e viu como o homem é falho. E aí ele procurou outras autoridades, ninguém deu a menor atenção para ele. Aí ele foi atrás dos amigos de apostolado, os apóstolos, e os apóstolos estavam tão abatidos, tão para baixo, que ninguém também deu atenção para ele. E a consciência dele já parecia que ele estava vendo no olhar daqueles apóstolos uma exprobação,
como se fosse uma repulsa pelo que ele havia feito. Agora nós estamos finalizando, esse é o último slide que fala desse capítulo do livro Boa Nova, a ilusão do discípulo. De longe, Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. Lágrimas ardentes lhe rolavam dos olhos tristes e amortecidos. Malgrado a vaidade que o perdera, ele amava intensamente ao Messias. O mau discípulo, como um oceano de dor na consciência, peregrinou em derredor do casario maldito, acalentando o propósito de deserdar do mundo numa suprema traição aos compromissos mais sagrados da sua vida. Antes, porém, de executar os seus planos tenebrosos junto à figueira sinistra, ouvia a voz amargurada do seu tremendo remorso. Mas, sobre todas as vozes confusas da natureza, o discípulo infeliz escutava a voz do Mestre. Dor consoladora e inesquecível penetrando-lhe os refolhos mais íntimos da alma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai, senão por mim. Então, Judas acompanhou todo o Calvário de Jesus, com muita dor, com muito sofrimento. E aí já vem um tema, uma coisa que a gente analisa muito fortemente. Bateu forte nele o remorso. E, infelizmente, diante de toda essa dor, ele acabou por cometer o suicídio. Mas antes disso, ele ouvia ecoando dentro da sua alma, as palavras consoladoras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai, senão por mim. Então, este é um capítulo do livro Boa Nova, que vale a pena a gente estudar. Eu tirei alguns trechos para fazer de forma mais resumida e nos mostra essa situação vivenciada. Eu achei muito interessante, nós fomos lá no programa Pinga Fogo, eu acho que todo mundo sabe, esse programa Pinga Fogo, na época, teve uma audiência ímpar, tendo Chico Xavier como entrevistado. E uma das perguntas que foi feita ao Chico Xavier, e que nós espíritas muitas vezes somos questionados, muitas vezes a gente fala, mas Judas fez o que tinha que fazer, já estava tudo dentro do destino, dentro da tramitação. E aí perguntaram para o Chico Xavier, gostaria de saber se Judas foi um traidor ou fazia parte de um programa para salvar Jesus Cristo. E o Chico Xavier respondeu, acredito que nós todos nascemos com determinadas tentações. E se deixamos essas tendências à solta e se vamos praticar com elas males maiores do que aqueles que já cometemos em existências passadas, nós somos responsáveis com quanto possamos ser instrumento para resgate de determinadas situações ou peças na engrenagem, na história de grupos ou de coletividades com consequências agradáveis ou desagradáveis para o futuro. Individualmente, nós temos que pensar que nós temos determinadas tendências, vamos dizer tentações, mas devemos resistir às tentações. Creio que Judas poderá ter renascido com tentações muito grandes para se apropriar da autoridade política e de exigir que nosso Senhor Jesus Cristo tomasse as rédeas do poder humano. Acredito, mas creio que ele não deveria ter deixado essas tendências assumir o papel que assumiram. Ou seja, Judas realmente se iludiu. Judas deixou que a vaidade, que a ambição falassem mais alto. E ele falhou. E aí nós temos que fazer uma reflexão para nós. Porque todos nós, muitas vezes, vivemos situações em que nos sentimos tentados. E aí vem o nosso livre-arbítrio, vem as nossas escolhas. Eu não tenho dúvidas de que Jesus seria crucificado, de que Jesus passaria pela dor, por aquele sofrimento, mas não precisava de um dos seus apóstolos ter entregue ele. Então, infelizmente, Judas errou.
E isso serve para que a gente analise o nosso comportamento. Porque o Chico Xavier já dizia que nós temos que fazer o quê? Bater os pés para as trevas. Nós estamos no mundo de provas e expiações. E são nessas provas que muitas vezes as tentações batem à nossa porta. Mas também nós temos gravado em nossa consciência a lei divina. A gente sabe o que a gente deve fazer ou não. Então nós temos que ver no exemplo de Judas e nos espelharmos e aprendermos com isso aqui para que a gente resista a tentações que possam comprometer o nosso aprimoramento moral e intelectual. Eu vou agora... Isso aqui, gente, é uma poesia imensa. Não dava para eu pegar, porque a gente tem um horário, então eu peguei um trecho dela, um trecho que nos interessa, que está no livro Coração e Vida, psicografia de Chico Xavier, e Maria Dolores descreve o momento em que Jesus, depois da ressurreição, para quem foi que ele apareceu primeiramente? Para Maria Madalena. Então mostra esse encontro dos dois. E Jesus narra a ela que ele precisou, antes de estar ali, socorrer um amigo. Olha que lindo que eu peguei o finalzinho. Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou com voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus, em que te enlevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas, e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Jesus. De Judas. Eu fiquei emocionada. Porque fala de amizade, fala de perdão. Acho que ninguém aqui duvidaria que Jesus faria isso. E é lindo a gente ver numa psicografia séria de Chico Xavier, uma poesia tão linda, que mostra o cuidado, e Jesus não foi salvar, Jesus foi aliviar a dor, porque ele ainda passaria por muito sofrimento. Agora, meus queridos, eu fui em outro livro, psicografia do Chico Xavier, e nesse livro, Humberto de Campos também, porque foi autorizado a Humberto de Campos reviver lá no livro Boa Nova, e ele foi atrás de muitos daqueles que viveram a época de Jesus. Só que mostra, depois de muitos séculos, o encontro dele com Judas. E aí Humberto de Campos pergunta a Judas, é uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Ele perguntou a Judas, e Judas respondeu, em parte, os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que acima dos meus atos predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. Estou sem óculos também, estou igual a Lazinha aqui. O Sanedrim desejava o reino do céu pelejado por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar a Jesus, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Então, na cabecinha dele, a única arma que ele poderia triunfar com as ideias de Jesus era através da política. E não era assim que era para ser. E, obviamente, que ele mostra que existia poderes antagônicos, tanto dos sacerdotes, do Sinédrio, como de Pôncio Pilatos.
Mas ele, naquele momento, ele admite, falando com Humberto de Campos, que a vaidade falou mais alto. E ele continua: entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável, e ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E aí Humberto de Campos vai e pergunta para ele: e chegou a salvar-se pelo arrependimento? E ele respondeu: não. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores das perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui tratado, traído, vendido e usurpado. Gente, somente depois de 15 séculos, Judas finalizou o seu ciclo de reencarnações na Terra, reencarnando como Joana d'Arc. Ele passou pelo mesmo sofrimento. E vale a pena ler o livro de Leon Denis, Joana d'Arc. Leon Denis, que é francês, é um livro espírita que conta a história de Joana d'Arc. E ele vem e coloca: vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros requisitos do meu crime na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Nós estamos falando o que agora? Auto-perdão. Porque ele já havia sido perdoado por Jesus, pelos apóstolos, mas ele só conseguiu se auto-perdoar e resgatar tudo isso quando ele vivenciou as mesmas infâmias, a traição. E mesmo naqueles momentos, mostra aqui que ele ainda olhava para os seus perseguidores com complacência, com amor. Então ali sim ele conseguiu fechar o ciclo das reencarnações. E ele finaliza essa mensagem desse livro, Crônicas de Além Túmulo, dizendo: olho complacentemente os que me acusam sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Bonito? Lá vem a gente falar, trazer para nós o atire a primeira pedra. E hoje ele olha para quem ainda fala dele com complacência. Ele entende, ele vê que são crianças ainda. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, e é mesmo. Se nós passarmos qualquer situação com alguém que traiu, o que a gente fala? Judas. Eu espero que com o que a gente está lendo aqui hoje, a gente mude um pouquinho isso, pelo menos nós espíritas, vamos começar a mudar o nosso pensamento em relação a Judas também. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária. Como sobre esses sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao divino mestre, continuou Judas com seus prantos, infinita é a sua misericórdia. E não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes, há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do culto amoedado. Então aí vem outra chamada, outro alerta. Porque se um dia Judas o vendeu, hoje tem pessoas que ganham dinheiro em cima da imagem, em cima do cristianismo. E nós temos que fazer sempre uma reflexão a respeito de tudo isso. Agora, eu vou ler, estou terminando, senão eu levo bronca. Eu vou ler uma mensagem aqui, a gente vai ler juntos. Tudo está sendo lido hoje, né, gente? Mas eu acho que está sendo mais esclarecedor a gente ler, para a gente apreender bem esses recados da espiritualidade.
nesse aqui é uma outra poesia grande de Maria de Dolores, mas que a gente faz um resumo aqui. Está no livro Momentos de Ouro, psicografado por Chico Xavier. Maria Dolores, emérita poetisa, escreve um poema de altíssimo quilate, onde mostra o espírito de Judas no umbral. O título do poema é Retrato de Mãe. No referido poema, ela conta que depois de muito tempo dos quadros do Calvário, Judas estava cego e errava pelo umbral. Cansado de remorsos, põe-se a chorar. Nisso, nobre senhora se aproxima e pede o porquê do choro. Ele então conta que era Judas e que havia traído o mestre, que havia se suicidado, mas que continuava vivo sofrendo. A senhora lhe diz que a bondade do céu jamais condena e que ali está como sua mãe e que lhe daria uma nova existência. Mãe? Não tenho mãe, retruca o suicida. Pois quando morreu, procurou a sua mãe, e ela o enxotou, mandando de volta aos infernos. Mas a divina senhora lhe disse docemente: quero ver a tua vida novamente revestida de paz e de luz. Voltarás à terra numa nova existência, onde terás o esquecimento e a oportunidade de recomeçar. Judas, mais calmo, pede à meiga senhora se ela é uma divina mulher ou um anjo de luz. E ela responde: meu filho, sou Maria, sou a mãe de Jesus. O momento em que ele foi resgatado das trevas. Foi a mãe de Jesus, que até hoje está no Vale do Suicida socorrendo, junto com a sua secretária Celina. É sublime, é nobre. A gente tem que aprender com esse amor. A gente tem que aprender a amar mais. A gente tem que aprender com todos esses ensinamentos a batermos os pés para as trevas e direcionarmos o nosso livre-arbítrio para boas escolhas, para que o nosso sofrimento seja menor. Porque evoluir a gente vai, mas a gente pode evoluir pela dor ou pelo amor, a escolha cabe a cada um de nós. Agora, finalizando, viu, meninos? Tem uma pergunta que eu acho fantástica, que está no livro Consolador. Esse livro também é psicografia do Chico Xavier. São perguntas feitas a Emmanuel. Então, Emmanuel vai respondendo. E a pergunta que foi feita a Emmanuel é a seguinte: quem terá recebido mais soma de misericórdia da justiça divina? Judas, o discípulo infiel, mas iludido e arrependido? Ou o sacerdote maldoso e indiferente que o induziu à defecção? Então foi feita essa pergunta a Emmanuel: quem recebeu mais misericórdia? Judas ou o sacerdote que fez ele errar? E Emmanuel, gente, eu adoro Emmanuel. Emmanuel puxa a orelha da gente o tempo todo. Olha que resposta sábia. Quem há recebido mais misericórdia por mais necessitado e indigente é o mau sacerdote de todos os tempos, que longe de confundir a lição do Cristo uma só vez, vem praticando a defecção espiritual para com o Divino Mestre desde muitos séculos. Então Emmanuel vira e fala assim: para de querer olhar a culpa dos outros. E veja se você, conhecedor do Evangelho de Jesus, não continua arraigado nos mesmos defeitos sem vontade de melhorar. E a gente tem que trazer esse ensinamento para nós. A gente tem que fazer essa reflexão. Hoje nós estamos aí comemorando a ressurreição. Que a gente fala disso sempre como uma grande transformação nossa, como oportunidade da gente aproveitar a nossa existência aqui na Terra, ser melhor. Passa tão rápido, é tão difícil a gente conseguir reencarnar. São tantos espíritos que querem essa oportunidade, muitas vezes nós desperdiçamos os momentos que nós temos aqui. O Chico Xavier, quando ainda estava junto de nós aqui encarnado, ele disse: o espírita tem chegado do lado de lá altamente arrependido, porque nós não estamos aproveitando as oportunidades para crescermos moralmente e intelectualmente. Meus queridos, cada um de nós que está aqui dentro tem muito amor no coração. E é preciso que a gente doe,
que a gente faça o bem, não que a gente cultive atritos, milindres, orgulhos, porque daqui a pouco a Dona Morte está batendo na nossa porta, o que a gente está levando para o lado de lá? Vamos aprender com o que foi dito aqui, porque que a gente está falando. A gente viu que o remorso, que o arrependimento, que a dor faz parte de quando a gente erra muito. Mas fala também de auto-perdão. Errei, bola para frente, vamos reparar. Vamos perdoar as outras pessoas que estão conosco. Aliás, o sacrifício que mais agrada a Deus, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é o sacrifício do perdão. Vamos cultivar a amizade. Eu vou encerrar. Agora é o último de verdade. Hoje eu quase não ri, né, gente? O povo depois, eu fico saudade da sua risadinha. Falava assim, hoje não vai ter jeito, não. Hoje o tema é mais de estudo. Mas tem essa passagem do livro que eu falei de Joana d'Arc, de Leon Denis. Olha que frase linda. Como nas épocas de Joana e do Cristo, o sopro do invisível passa sobre o mundo e vai reanimar as coragens abatidas, despertar as almas que pareciam mortas. Cumpre não desesperar jamais do porvir da nossa raça. O germen da ressurreição está dentro de nós, em nossos espíritos, em nossos corações. A fé esclarecida, a confiança e o amor são as alavancas da alma. Quando esses sentimentos a inspiram, sustentam e arrebatam, não há culminância que ela não possa atingir. Que Jesus ampare a cada um. Gostaríamos de agradecer demais a Flavia. É sempre muito bem-vinda aqui na Casa FEEGO, com as palestras, assim, com tantos ensinamentos, né? Tanto ensinamento doutrinário e que nos traz tanta reflexão. Muito obrigada, viu, Flavia? Só tem um recadinho antes. Pediram para, se tiver um HB20, quem tiver um HB20 marrom, está estacionado na entrada da pizzaria, pediram para retirar. Placa OMQ 5020. Obrigada. Agora nós vamos passar a segunda etapa, né, do nosso trabalho. Nós vamos preparar agora, vamos tocar 2 músicas para harmonização e logo em seguida vamos ter o passe coletivo. Obrigada, gente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja aceito assim. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci
que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Laia, la, laia, la. Laia, la, laia, la. Laia, la, laia, la. Amém. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Deus responde assim essa oração. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa
a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Elevando o nosso pensamento até o alto, agradecidos pela palestra que nos esclareceu tanto. E nesse instante, Jesus, nós te agradecemos pela vida, pelas pessoas que nos auxiliam, principalmente, Jesus, nas noites de treva, nas incertezas, nas angústias. É que possamos perceber que quando você pede a Mãe Santíssima, pede o Cristo, você percebe que não está sozinho. E nós te agradecemos muito, Jesus, que essa energia de limpeza, de cura que paira nesse momento, possa ir até os hospitais, presídios, manicômios, enchendo o coração das pessoas de alegria, de esperança, de afeto e de gratidão, Senhor, pela vida. Porque a vida é muito preciosa e é efêmera, é rápida. Que possamos ter a certeza da presença de nosso anjo de guarda, da presença de Jesus em nossa vida, que possa ser feita uma asepsia em nosso lar, no local onde nós trabalhamos. Dai, Senhor, sabedoria a todos os governantes, dai sabedoria aos pais, às mães, para que possamos educar os nossos filhos para Jesus, por Jesus e com Jesus. Para que possamos saber que eles gostam da vida. Porque Judas já tinha vindo com esse propósito. Ele amava tanto Cristo que ele o traiu. Mas ele não podia terminar com a vida dele. E aí vem Nossa Senhora, que vai no Vale dos Suicidas, e hoje passa. E aquelas pessoas que se arrependem do fundo da alma, do fundo do coração, Nossa Senhora dá o sim. Porque tem uma breve história muito rápida que eu vou falar com vocês hoje, que São Pedro falou: tem alguma coisa diferente, Jesus, porque eu não vejo o nome de algumas pessoas aqui na lista que você me deu. E tem uma portinha aberta lá atrás, no céu. Deixa, Pedro, são coisas da minha mãe. Então a gente, sabendo que a Virgem Maria está sempre nos auxiliando e que Jesus deixa que ela faça esse auxílio, nesse momento nós vamos colocar aquele nosso pedido íntimo e colocar na mão da Virgem Maria. Oremos. Pedindo a fluidificação das águas, que seja colocado o remédio necessário para quem dela fizer uso.
Que as famílias possam estar mais unidas, não excluindo ninguém. Que a gratidão, a fé e a esperança possa reinar em nossa vida. Possamos voltar ao nosso lar sob a divina proteção do Divino Mestre Jesus. E que esse manto de Maria que nos envolve possa envolver a nossa cidade e o nosso país. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que as águas possam ser fluidificadas e possamos voltar ao nosso lar sob a proteção de Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Dai-nos uma noite de luz, de paz e repouso. E que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve